Olá pessoal, vamos nessa aula então prosseguir no estudo aí dos movimentos oscilantes, das oscilações, e já vimos aí o movimento harmônico simples. E agora nós vamos estudar aí um sistema aí que é bastante visto aí na física, que é o pêndulo simples. Então nós vamos ver nessa aula, estudar aí as considerações aí sobre pêndulos, né? Existem vários tipos de pêndulo, né? E aqui nós vamos ver dois tipos de pêndulo, o pêndulo simples, né? E também o chamado pêndulo de torção, né? Mais adiante nós vamos ver em outras aulas nós vamos ver outros pêndulos aí que também podem aparecer, né? E esses movimentos ocorrem aí em equipamentos, máquinas, em sistemas físicos diversos. Ok? Então vamos lá. Então, nós vimos aí o conceito de movimento harmônico simples, ou MHS, né? E esse movimento harmônico simples é o movimento de oscilação, movimento de vibração, que é mais fácil de tratar matematicamente, que é simplesmente descrito aí por uma função trigonométrica. Então, o sistema massa-mola, né? Uma massa acoplada a uma mola, desempenha esse movimento quando você coloca aí a massa para oscilar. Você fornece uma certa energia inicial e a partir dessa energia inicial o sistema evolui aí, oscilando para baixo e para cima, né? Se o sistema for montado na vertical, ele vai oscilar aí entre dois extremos, né? Sempre em torno aí de uma posição de equilíbrio. Então nós vimos aí que a amplitude, né, corresponde aí à distância máxima que você tem aí até essa linha de equilíbrio, né? Então nós temos aí esse movimento ao longo do tempo, né, como a posição da massa varia no tempo. E nós vimos que isso é dado aí esse movimento é dado por uma função trigonométrica do tipo seno-cosseno, tá? Então nós temos uma amplitude que corresponde aí à máxima distância até a linha de equilíbrio, né? E também nós temos uma frequência, ômega, a frequência chamada frequência angular, né? Essa frequência angular me diz aí, está relacionada ao número de vezes, ao número de oscilações que ocorrem aí num certo tempo, tá? Então, nós temos a frequência angular ômega, né? Ou nós podemos também adicionar vejo que o cosseno ele é sempre calculado a partir de um ângulo. Então você tem aqui no argumento do cosseno, você tem um ângulo e nós podemos ajustar esse ângulo, né, para no tempo inicial a massa estar aí numa posição inicial. Então para você ajustar qual a posição da massa no instante inicial, nós fazemos esse ajuste por meio do ângulo, pela fase. Então nós adicionamos aqui um ângulo a mais que nós chamamos de fase inicial. A partir do ajuste dessa fase φ inicial, você consegue estabelecer em que x o tempo começa, tá? Em que posição x a massa está. Então isso que nós vimos aí anteriormente. E a equação diferencial aí desse movimento harmônico simples, nós vimos aí, se você aplica a segunda lei de Newton no sistema massa-mola, força igual a massa vezes aceleração, essa força vem da lei de Hooke, né, vem da força elástica da mola, que é igual a menos kx, né? Então, se eu igualar essas duas expressões, massa vezes aceleração é igual a menos kx, tá? Então, a mola é caracterizada pela constante elástica K, a inércia da massa pela grandeza aí, que nós chamamos m de massa, né? Então, massa vezes aceleração é igual a menos kx. Se eu passar esse termo menos kx para o outro lado da equação, ele vai ficar positivo. E nós podemos escrever que massa vezes aceleração mais kx igual a zero, tá? Aqui nós vamos escrever a aceleração como a derivada segunda da posição no tempo. Ou, se você quisesse também, poderia escrever como a derivada da velocidade no tempo, tá? Então, essa é a equação diferencial do sistema massa-mola. E a solução dessa equação diferencial, né, nós podemos, aqui para tornar a equação melhor escrita, você pode dividir toda a equação pela massa. Então, se eu divido esse termo pela massa, né, fica 1. Se eu divido esse termo pela massa, fica K sobre E.
Se você supor que nessa equação você tem uma solução do tipo senoidal ou cossenoidal, você vai verificar que esse tipo de solução ele respeita essa equação, ou seja, uma solução senoidal ou cossenoidal verifica essa igualdade, né? Então, para que isso seja possível, né? Então nós temos aí que ter essa solução, uma solução do tipo A cosseno de ômega t, né? Onde esse ômega é raiz de k sobre m. Tá? Então, esse fator que aparece aqui na equação, tá? K sobre m, nada mais é do que a frequência angular ao quadrado. Tá? Então, veja que você pode encontrar essa solução, né, simplesmente pela tentativa e erro. Você pode substituir nessa equação uma função do tipo A cosseno de ômega t e verificar quem é o ômega, né? A partir dessa substituição, você vai verificar que o ômega é raiz de k sobre m. Tá? A partir da frequência angular ômega, nós podemos encontrar o período do pêndulo simples, que nós já vimos aí, que é 2π raiz de m sobre k. Né? O período é 2π sobre ômega, né? Então o período é o tempo que transcorre aí entre uma oscilação e outra, né? Então você tem aí t é igual a 2π sobre ômega, mas esse inverso de ômega é a raiz de m sobre k. Tá? Então, para esse sistema massa-mola, é muito fácil você determinar o tempo das oscilações. Basta você utilizar essa fórmula. A massa, a constante elástica, a raiz quadrada vezes 2π, você tem o tempo das oscilações, né? Previsto teoricamente. Tá? Agora vamos ver outro sistema, que é simples dessa maneira, né? Que é o pêndulo simples. Então o pêndulo simples ele começou a ser estudado aí a partir de Galileu, quando Galileu cursava medicina aí na Universidade de Pisa, né? Ele, entediado aí durante uma missa, né? Ele percebeu que o candelabro da igreja oscilava de um lado para o outro quando o vento batia, né? Ele oscilava aí, em torno de uma posição de equilíbrio. E ele reparou, né, que essas oscilações elas sempre tinham o mesmo tempo, né? Comparando aí o tempo de oscilação do candelabro com as pulsações, né, com o seu pulso, né, com a oscilação cardíaca, ele verificou aí que essas oscilações sempre tinham o mesmo tempo, não importando aí o ângulo de oscilação. Tá? Então, a partir disso, ele começou a estudar esse sistema e verificou aí o que nós chamamos hoje de isocronismo do pêndulo, né? Então, de uma massa pendular. Tá? Então, uma massa pendular é um corpo aí, né, que está suspenso por um cabo, né? E você coloca esse sistema para oscilar. Então, aqui nessa imagem, né, nós podemos ver uma massa pendular, que é uma criança num balanço, né, numa balança. E ela oscila de um lado para o outro, tá? Sob a ação aí, da gravidade e das próprias forças dos braços. Tá? Então, esse sistema ele tem um tempo de oscilação. Nós podemos determinar esse tempo aí, teoricamente. Tá? Então, como é que se faz isso? Então, nós vamos ver aí que nós podemos aproximar as oscilações desse tipo de sistema pendular por um movimento harmônico simples, por um MHS. Né? Ele vai ser próximo a esse tipo de movimento, nós vamos ver. Então, aqui nós temos a massa pendular, então uma massa M concentrada, suspensa aí por um fio de comprimento L. Tá? Aqui, vamos imaginar que esse fio, nós podemos imaginar o fio ou uma barra aí sem massa de comprimento L. Tá? Então, esses são os nossos parâmetros para esse modelo. E vamos supor que esse sistema ele está sujeito à ação da gravidade. Então, nós temos a aceleração gravitacional atuando nesse sistema, a aceleração da gravidade G, e a partir dessa aceleração da gravidade, né, nós vamos observar aqui que há um peso. Né, e conforme essa força-peso atua nessa massa, ela vai oscilar em torno de uma linha de equilíbrio, uma linha vertical de equilíbrio. E essa oscilação faz com que esse ângulo
que nós vamos chamar de ângulo θ, varie em torno dessa posição de equilíbrio. Então a massa pendular ela vai e volta em torno dessa linha de equilíbrio, né, variando esse ângulo θ. Tá? Então a força, a aceleração gravitacional que atua na vertical para baixo, tá? Ela vai exercer uma força-peso, mg, massa vezes a aceleração da gravidade. Tá? Essa força-peso, né, nós podemos, para fazer essa análise, nós vamos separar essa força-peso em duas partes. Nós vamos fazer a decomposição da força-peso em duas partes. Uma parte que é paralela à linha do cabo e outra parte que é perpendicular à linha do cabo. Tá? Então, essa parte que é paralela à linha do cabo, né, esse vetor em azul, vai apenas esticar o fio. É a parte, é a componente do peso que é responsável pela tração no cabo. O cabo se mantém esticado por causa dessa componente de força. E essa componente em vermelho, que é perpendicular à linha do cabo, essa componente é que tenta fazer com que a massa retorne para essa região de equilíbrio, para essa posição de equilíbrio. Né? Então, como é que você faz essa decomposição? Nós vamos usar esse ângulo θ. Esse ângulo θ é o mesmo ângulo que aparece aqui. Se eu tenho essa linha vertical e essa linha inclinada, o ângulo θ é o ângulo formado entre essas duas linhas. Essa é a linha vertical e essa é a linha inclinada, que é paralela à outra. Então, você tem esse ângulo θ aqui também. Tá? Fazendo as projeções dessa força-peso de acordo com esse ângulo, usando seno e cosseno, você tem essas componentes. Quem é o cosseno e quem é o seno? O cosseno ele está associado ao cateto adjacente, que está ao lado do ângulo. Então, o vetor que está ao lado do ângulo é a componente cosseno, mg cosseno de θ. E a outra componente, que você poderia, se quisesse, desenhar aqui embaixo, né? Essa componente ela é oposta ao ângulo, então nós vamos usar mg seno θ. Tá? Para aplicar aqui a segunda lei de Newton nesse sistema, nós não vamos precisar dessa força aqui de tração, tá? Porque ela só vai esticar o fio. A força que mantém o movimento do pêndulo, que faz com que a massa execute esse movimento de oscilação, vai e volta, é essa força mg seno θ. Então, o que acontece com esse sistema é que essa massa ela vai girar, né? Vai exercer uma rotação. Tá? Nós podemos, muitas vezes você não é interessante você falar que uma massa, essa é uma massa pontual, que uma massa rotaciona, tá? Porque se você tem uma massa pontiforme, nós procuramos evitar dizer que ela gira, né? Ela não pode girar em torno dela mesma, mas ela poderia executar um movimento circular em torno de um outro ponto. Então, essa massa executa um movimento circular em torno desse ponto aqui. Veja que não é um movimento circular uniforme, é um movimento aí com a velocidade, ela não permanece constante. Então, essa massa ela vai girar em torno desse ponto aqui, o ponto de suspensão. Então, nós temos um movimento de rotação aqui. E para estabelecer a equação diferencial que rege esse sistema oscilante, nós precisamos aplicar a segunda lei de Newton. Só que é a segunda lei de Newton na forma aí rotacional. Em vez da força, nós vamos utilizar o momento, o torque. Em vez da aceleração linear A, nós vamos utilizar a aceleração angular alfa. E em vez da massa, nós vamos utilizar o que se chama aí momento de inércia, que está associado aí à distribuição de massa em torno do eixo de rotação. Tá? Então, em vez de força igual a massa vezes a aceleração, nós vamos utilizar torque é igual ao momento de inércia vezes a aceleração angular. Tá? Então, é a segunda lei de Newton aí, aplicada aí a movimentos de rotação. Então, aqui nós vamos estabelecer que essa massa ela executa aí um movimento de rotação em torno desse ponto de suspensão. Tá? Então, esse torque, ele vem, né, esse momento, ele vem a partir dessa força aplicada ao longo desse braço de alavanca. Tá? Então, essa força
vezes esse braço de alavanca me dá aí esse torque, tá? Esse torque ele vai ser negativo, porque enquanto o ângulo cresce, né, vamos colocar a direção de crescimento do ângulo, o ângulo começa em zero aqui e cresce para esse lado. Então, enquanto o ângulo cresce para esse lado, a força está atuando ao contrário, no sentido contrário ao sentido de crescimento do ângulo. Tá? Então, esse torque ele vai ter um sinal negativo. Né? Então, como é que nós vamos calcular o torque? Torque é igual a força vezes a distância, né? A distância até o eixo de rotação. Então, essa força, tá, aplicada aí perpendicularmente em relação a esse braço de alavanca L, então força vezes essa distância me dá o torque. E nós vamos ter um sinal negativo porque essa força se opõe aí, a direção dessa força está em oposição ao sentido de crescimento do ângulo. O ângulo cresce para lá, mas a força atua ao contrário. Esse torque, né, com sinal negativo, nós vamos chamar de um torque restaurador. Esse torque restaurador, ele tenta restaurar a posição aqui de equilíbrio dessa massa, tenta trazer a massa para cá, vai restaurar essa posição, né? Então, nós vamos ter aí esse sinal negativo aí desse torque restaurador, mgl seno de θ. Tá? Então, esse é o torque. Além disso, a aceleração angular, nós vamos poder escrever aí a partir da derivada segunda desse ângulo no tempo. Tá? E o momento de inércia dessa massa também é bastante simples. Então, o momento de inércia dessa massa girando em torno desse eixo, veja que esse eixo que passa por aqui é uma linha reta que sai da tela, né, e vai na direção dos seus olhos. Né? Então, você tem esse eixo de rotação, essa massa girando aí em torno desse eixo, né, com um raio L. Tá? Então, nós vamos estabelecer que o momento de inércia associado a essa geometria de rotação é ml ao quadrado, a massa vezes o raio de rotação ao quadrado. Tá? Esse é o momento de inércia, tá? Não se preocupem muito com isso. E a aceleração angular, né? Veja que a aceleração linear é a derivada segunda da posição no tempo, t2x dt2. Quando nós temos a aceleração angular, nós usamos a derivada segunda do ângulo no tempo. Então, a aceleração angular, aí como eu já expliquei para vocês antes, d2 θ dt2. Essa é a aceleração angular. Então, colocando esses fatores na equação, então nós temos momento de inércia, ml ao quadrado, vezes a aceleração angular, d2 θ dt2. Isso é igual ao torque restaurador, menos mg L seno de θ. Aqui você pode colocar esse L aqui, né? Tirar esse parênteses. Né? Muitas vezes você não tira esse parênteses e deixa o L aqui, porque você pode confundir o argumento angular do seno com esse L. Então, nós colocamos na frente, né, do seno. Passando esse termo para o outro lado, né, e ele vai ficar positivo, né, passamos o termo para o outro lado, vai ficar positivo, e dividindo toda a equação por esse fator ml ao quadrado, veja que se eu dividir aqui por ml ao quadrado, isso aqui vai ficar 1. Aqui, se eu dividir por m, vai cortar, por L vai cortar, e dividindo mais uma vez por L, fica G sobre L. Então, dividindo por esse fator, toda a equação, aqui 0 dividido por isso é 0 mesmo. Né? Nós vamos ter essa equação diferencial. Tá? Então, a equação diferencial que rege o movimento do pêndulo simples, nesse movimento de oscilação vai e volta, é essa. Né? Então, a derivada segunda do ângulo no tempo, mais G sobre L seno de θ igual a 0. Tá? Essa equação diferencial, nós chamamos de uma equação diferencial não linear. Por quê? Porque essa equação contém aqui um seno do ângulo. O seno é uma função aí que ela é complicada para você estabelecer nessa equação. Essa equação ela fica difícil para você resolver por métodos simples quando tem esse fator seno. Tá? O ideal é que aqui você tivesse uma função aí que fosse linear. Né? Então,
quando você tem uma equação diferencial linear, você tem a propriedade aí, que é vista lá na álgebra linear, que nós chamamos de linearidade, né? Então, a soma de duas soluções, né, vai ser uma solução, e uma solução proporcional também é uma solução. E essa equação ela não respeita isso, né? Se você colocar duas soluções aqui diferentes, você já vai ver que a soma delas não vai ser solução, tá? Então essa massa ela vai oscilar em torno dessa linha de equilíbrio. Quando a massa está aqui, a componente do peso mg seno θ vai gerar um torque restaurador que vai trazer a massa para cá. E quando a massa chega nessa posição, ela não para, porque nós temos a inércia do movimento. A massa ela tem uma tendência natural de movimento que procura manter esse movimento, né? Mantém esse movimento, e a massa, quando ela chega aqui, ela continua por inércia, ela continua e chega nesse ponto, a gravidade vai puxar essa massa de novo, né? Porque quando vier para esse lado, a componente vai inverter e você vai ter esse movimento oscilatório vai e vem, tá? Então, essa equação, infelizmente, ela é de difícil solução, tá? Então, depois eu vou mostrar aqui a solução dela, né? Como ficaria, mas o que nós vamos fazer nessa aula, né, que é feita em Física 2, nós vamos fazer uma aproximação, tá? Como o problema, isso aqui seria o problema exato. Para resolver o problema exato é difícil, não é tão simples. Então, para resolver esse problema, nós fazemos uma aproximação, tá? Uma redução no problema, de tal modo que ele fique simplificado no seu todo. E aí nós conseguimos deduzir uma resposta que já nos servirá, tá? Então, né, esse problema exato, então ele tem um termo aí não linear. Esse termo seno é uma parte não linear da equação, tá? E essa solução aí por métodos analíticos, por métodos de cálculo, ela não é simples. Então nós vamos simplificar o problema, tá? Vamos fazer uma aproximação. Qual a aproximação que nós vamos fazer, tá? Já vamos ver isso, né? Então a aproximação que nós vamos fazer vai ser que esse sistema pendular ele vai oscilar, mas ele vai oscilar num ângulo que não é muito grande, tá? Veja que falar isso é um pouco arbitrário, né? Ele vai oscilar num ângulo que não é muito grande. Quanto que é esse ângulo? 10 graus, 20 graus, 5 graus, 2 graus? É arbitrário, né? Você não consegue estabelecer, né? O que isso vai me dizer é se a aproximação que eu estou fazendo, se esse método que eu estou fazendo, ele vai me dar uma resposta mais próxima do valor exato ou não, tá? Então, vamos estabelecer essa aproximação, tá? Então, essa equação diferencial que nós tínhamos, a derivada segunda do ângulo no tempo, veja que aqui eu representei por pontos, né? Então, a primeira derivada, a segunda derivada do ângulo no tempo, mais g sobre L seno de θ igual a zero. Então, essa equação ela é não linear, e o que nós vamos fazer aqui é a seguinte aproximação. Eu vou dizer aí que quando esse ângulo θ ele é um ângulo pequeno, tá? O seno desse ângulo pequeno é próximo ao próprio ângulo, tá? Essa aproximação ela vale, né, quando você expressa esse ângulo em radianos, tá? Porque veja que se você faz seno de 10 graus, isso não é próximo de 10. Veja que a função seno é uma função limitada para um argumento real, né? Então a função seno ela vai ter aí seno máximo aí menos 1 ou mais 1, né? Então ela não pode ser 10, tá? Então seno de 10 não é 10. Mas se você coloca o ângulo equivalente aqui, o ângulo em radianos, né? O valor em radianos, então você faz, por exemplo, seno de 0,5. Esse valor, né? Se você fizer aí, eu não tenho uma calculadora aqui, seno de 0,5 vai ser próximo a esse 0,5, tá? Não vai ser exato, vai ser próximo. Aí você pega um ângulo menor, seno de 0,05.
você vai ter um outro valor que vai ser próximo a 0,05. E assim por diante, você faz seno de 0,0005. E esse valor vai ser muito mais próximo de 0,005. Então, você pode testar isso na calculadora, é bem fácil, né? E você vai ver que quanto menor esse ângulo, mais próximo o seno desse ângulo se aproxima dele mesmo. Tá? Mas isso tem que ser tomado em radianos. Tá? Então, quando esse ângulo é pequeno, nós podemos fazer essa aproximação. O seno do ângulo θ é próximo a θ. Tá? Então, se esse ângulo é pequeno, eu posso fazer essa troca, né? Seno de θ é assintótico, é próximo a θ. Né? Então, isso se chama aí aproximação de pequenas amplitudes. O pêndulo ele vai oscilar num ângulo não muito grande. Tá? Então, nesse caso, você vai poder fazer essa troca e a equação vai ficar mais simples. Outra maneira de você ver essa aproximação, isso é visto em cálculo em geral, você utiliza aqui um segmento de arco. Né? Veja que aqui você tem aqui um pedaço aqui de uma circunferência de raio 1. Tá? Então, um pedaço de uma circunferência. Né? E esse comprimento de arco aqui é o raio vezes o ângulo em radianos. Tá? O raio aqui é 1, tá? E o ângulo é θ. Então, 1 vezes θ é o próprio θ. Então, esse comprimento, o comprimento desse arco, desse círculo, dessa circunferência de raio unitário, é θ. Tá? Mas, pela trigonometria, você pode traçar um triângulo aqui, e esse cateto oposto é o seno do ângulo θ, quando você tem um raio unitário. Então, nesse triângulo aqui, nesse triângulo, retângulo, esse cateto oposto é o seno de θ. E nesse segmento de arco, aqui nesse setor de arco, você tem esse comprimento aqui, é θ. Tá? Veja que esse comprimento é quase o mesmo que esse comprimento. Veja que aqui o θ é sempre um pouquinho maior que o seno de θ. Tá? Mas quando você vai diminuindo esse ângulo aqui, se você for diminuindo, o que você vai perceber é que cada vez mais esse comprimento aqui ele vai se aproximar desse comprimento. Então, você tem que imaginar aqui, eu não fiz a animação, que esse comprimento aqui ele se aproxima desse comprimento quando o ângulo vai ficando pequeno. Tá? Então, é uma outra maneira de ver essa aproximação aí de pequenas amplitudes. Então, fazendo essa substituição, né, a equação diferencial, vou trocar o seno de θ por θ, a equação diferencial fica dessa forma, θ, 2 pontos, mais g sobre L, θ igual a zero. Tá? Então, essa equação diferencial nós acabamos de ver no caso do sistema massa-mola. É a mesma equação diferencial. Lá nós vimos uma equação muito parecida. Tá? Então, só que lá nós tínhamos x 2 pontos mais k sobre mx igual a zero. Aqui eu não escrevi, né? Mas lá nós temos aquela equação, né? Só troca o ângulo por distância x, e aqui g sobre L você troca por k sobre m, e a equação é a mesma. E se a equação diferencial é a mesma, a solução também vai ser dada aí pela mesma função, né? A mesma função trigonométrica. Tá? Então nós vamos reescrever a equação desse jeito, d2θ dt2 mais ômega ao quadrado θ igual a zero. E dessa maneira a solução vibracional dessa equação é uma solução do tipo cosseno de ômega-t. Tá? Cosseno de ômega-t, se você substituísse aqui a função, o θ igual a um cosseno de ômega-t, você vai colocar aqui a cosseno de ômega-t e aqui a derivada segunda, né, que é menos ômega ao quadrado cosseno de ômega-t. Tá? Então, para que isso zere, esse fator g sobre L tem que ser igual a esse ômega ao quadrado. Né? Então, nós temos aí a solução do pêndulo simples, né? essa solução, né? Que é uma amplitude angular, θ0, vezes a função trigonométrica cosseno de ômega-t. O que significa isso? Que o ângulo θ, você vai ter uma oscilação aqui, e essa oscilação, a projeção dessa oscilação, vai me dar aí uma função desse tipo aí, a amplitude angular, que é o ângulo inicial, né? Veja quem é esse θ0, né? É o ângulo máximo, tá? Aqui eu poderia, muitas vezes se coloca esse zero como o ângulo no início,
Pode não ser, tá? Porque quem ajusta o ângulo no início é essa fase inicial. Mas se você quiser simplificar, você pode pensar sem essa fase. Veja que esse pêndulo oscilando, ele é uma função aí cossenoidal, senoidal. Se você colocasse aqui, imagine que você tem esse pêndulo e aí você coloca um lápis grudado no pêndulo e ele oscilando em cima de um papel. Conforme o papel se desloca, você vai ver aí essa função trigonométrica cosseno, tá? Então nós temos essa solução e a partir dessa solução você identifica aqui quem é a frequência angular ao quadrado. Ômega ao quadrado é g sobre L, ou seja, ômega é raiz de g sobre L. A partir do ômega, nós podemos calcular o período de oscilação. Tá? Então, o período é 2π sobre ômega. Né? Então, o período de oscilação, o tempo de uma oscilação completa, vai e volta, é 2π sobre a frequência angular. Então, como a frequência angular está no denominador, você vai inverter essa raiz e nós vamos ter aí o período igual a 2π raiz de L sobre G. Tá? Então, esse é o período de oscilação do pêndulo simples. Tá? Quando você restringe esse sistema oscilante para pequenos ângulos de oscilação, tá? Você vai obter esse tempo de oscilação. O tempo, veja que o pêndulo ele exibe, aí, como Galileu observou, um isocronismo. Né? Então, o tempo de ida e volta sempre se dá no mesmo período, né? E esse período é dado aí por 2π raiz de L sobre G. L é o comprimento do fio e G é a aceleração da gravidade no local. Tá? Então, vejo que o tempo de oscilação, nessa fórmula que nós deduzimos, não depende da massa, independe da massa que você tem aqui. Tá? A massa ela sumiu, né? E o único parâmetro, os únicos parâmetros que definem o período de oscilação desse pêndulo simples são o comprimento do fio e a aceleração da gravidade no local que você está. Tá? Então vejam, né? Então esse é um sistema oscilante. Tá? Quanto maior o comprimento do pêndulo, quanto maior isso, maior o tempo de oscilação. Se o pêndulo ele tiver um fio mais comprido, ele vai demorar mais para oscilar, ele vai e volta num tempo maior. Se o comprimento é menor, ele vai oscilar mais rápido. Então, um pêndulo mais curto, ele vai oscilar mais rapidamente. Tá? Ok? Então, nós obtivemos essa solução aí do pêndulo simples, fazendo a aproximação de pequenas amplitudes. Tá? Então, essa é uma simplificação que nós fizemos, e essa resposta, período é igual a 2π raiz de L sobre G, essa resposta ela é aproximada, ela vale dentro desse regime que nós estabelecemos, pequenos ângulos de oscilação. Mas veja que essa palavra pequeno, ela é arbitrária, eu não sei quanto que é pequeno, 10 graus, 5 graus, 0,05 graus, você não consegue dizer esse pequeno. Tá? Então, existe uma arbitrariedade aí, e na verdade, quando você estabelece um determinado ângulo, você vai ter um determinado erro. Sempre você vai ter um erro entre o período que é medido no experimento e o período dado pela fórmula. A fórmula te dá um valor, mas quando você faz o experimento, você vai obter um resultado aproximado, tá? Porque a fórmula veio de uma aproximação, tá? Uma simplificação. Né? Então isso é muito comum na física. Se você tem um problema muito complicado para resolver, você tenta simplificar esse problema, você tenta fazer tenta tratar o problema de maneira aproximada, simplificada. Tá? Isso não é ruim, porque muitas vezes você consegue resolver o problema que era difícil, né, por uma estratégia simples. Tá? Agora vamos supor aí nesse pêndulo, né, que eu não fizesse aproximação, que eu tentasse resolver a equação diferencial com aquele termo não linear, com aquele seno de θ. Tá? Então essa equação é bastante difícil para você resolver e em geral para atacar esse problema, o problema não linear do pêndulo simples, que apresenta não linearidade e vai oscilar em qualquer ângulo, né, em qualquer ângulo que você tenha, o ideal é você fazer por outra técnica de
obtenção, que é a técnica da energia, né? Você escreve uma integral a partir da energia, né? O período de oscilação a partir da energia, né? Então, esse seria o pêndulo simples, né? Uma massa concentrada, suspensa aí por um fio que vai oscilar para lá e para cá, de acordo com esse movimento. Tá? Se você aumentar o comprimento desse fio, você vai ter um período maior. Se você diminuir o comprimento você vai ter um período menor, né? Variando o comprimento desse cabo. Tá? Então, se você quer tratar esse problema não linear para qualquer ângulo de oscilação e não pequenos ângulos, você teria que aplicar nesse sistema, né? Qualquer ângulo aqui, você vai ver que a resposta vai dar uma coisa desse tipo. Né? Então não se assustem aí, eu só estou mostrando para vocês como seria aí a resolução do problema de maneira exata. Né? Então o período ele seria escrito não como uma equação, não a partir de uma equação diferencial, mas sim a partir aí de uma integral. Teria que fazer uma integração, e essa integral ela se chama aí na matemática de uma integral elíptica, né? Porque esse tipo de integral ela aparece aí quando você tenta calcular aí o comprimento de arco aí de uma elipse. Tá? Então, aqui não se preocupem, eu só estou mostrando a integral, então você teria que resolver uma integral desse tipo, que aparece aí uma raiz no denominador, né? E a solução dessa integral, ela não é simples, e você tem várias técnicas para resolver, para obter a solução, e uma delas seria em série, né? Uma série infinita, uma série de potências. Tá? Então, aqui nós colocamos a resposta exata, né? E você vê que o período, tá? O que nós obtivemos foi apenas esse primeiro termo, o termo que tem 2π raiz de L sobre G vezes 1. Nós obtivemos aí pela aproximação, né, de pequenas amplitudes, sendo de θ próximo a θ, nós obtivemos esse primeiro fator. Tá? Mas quando você tem ângulos maiores, aí, o que vai acontecer é que o ângulo inicial, a amplitude angular θ0, ela vai influenciar no problema. Então você vai ter uma sequência aqui, uma série, né, uma soma de termos aqui que vai com θ ao quadrado, θ quarta, θ sexta, θ oitava, θ décima. Veja que é sempre par. Né? Multiplicado por esses fatores, 1 sobre 16, aqui 11 sobre 3.072, etc. Então tem uma regra aqui, né, que você estabelece, isso é o que nós chamamos de uma série de potência. Tá? Tem outras maneiras também de expressar isso, por polinômios e assim por diante. Né? Então vamos ver aqui. Né? Então, o que nós fizemos aí por meio da aproximação, você jogou fora, o que a aproximação faz, ela joga fora toda essa parte complicada e só se restringe a essa parte simples aí, que já me dá uma ideia do comportamento geral desse sistema. Tá? Muito bem, então esse é o período do pêndulo simples. Ok? Agora vamos ver um outro sistema oscilante, que é o chamado pêndulo de torção. Tá? Seria o equivalente aí, do pêndulo simples, desculpe, do sistema massa-mola para um sistema torsional. Tá? Então, como é que você trata esse caso aqui? Então, nós vamos ter aí uma massa, tá? Aqui eu representei essa massa por uma espécie de disco. Imagine um disco de metal, né? E esse disco ele está suspenso aí por algum elemento elástico. Tá? Por exemplo, você pode pegar um disco de metal e suspendê-lo aí por um cabo de aço. Né? Ou você pode pegar tomar um disco de metal e suspender esse disco por uma barra de ferro, por exemplo, uma barra de cobre. Né? Veja que toda vez que você vai torcer um certo material, tá? Quanto mais força você faz nessa torção, mais ele torce. Né? Isso é meio óbvio. Né? Quanto mais força de torção você faz, mais ele torce. Então você pode lembrar aí quando você vai torcer uma roupa, né? Uma roupa molhada, encharcada. Você vai lá, quando você torce, você executa uma rotação. E quanto maior a força nessa rotação, tá?
maior o ângulo que você consegue torcer a roupa. Você torce no ângulo maior. Tá? Então, a força que é exercida aí para que provoca uma rotação, a medida rotacional da força, o caráter rotacional que uma força implica, é dado pelo torque. Tá? Então, o torque me dá aí a medida da rotação implicada aí por uma força. Né? Então, falando de maneira grosseira, né? Então aqui, para fazer esse sistema oscilar, né? Como é que você faria esse sistema oscilar? Você torceria essa barra. Nós vamos torcer essa barra. E quando você torce essa barra, essa peça de baixo aqui, que é um disco de inércia nesse caso, ele vai torcer de acordo com um certo ângulo. Tá? Esse disco de inércia, veja que esse disco ele vai executar uma rotação em torno desse eixo. Né? Então, aqui eu tenho um eixo de simetria, tá? E conforme você torce essa barra, ela vai girar por um certo ângulo em torno desse eixo de simetria. Dependendo da forma desse corpo, aqui nós desenhamos um disco, né? Um disco de ferro, por exemplo. Mas você poderia ter aqui, por exemplo, uma placa retangular, ou uma esfera, né? Ou um cubo, por exemplo, né? Girando em torno desse eixo. Então, dependendo da forma do corpo que você tem aqui, nós temos uma certa distribuição de massa em torno desse eixo. E a grandeza física que mensura aí a distribuição de massa em torno de um determinado eixo de rotação, nós chamamos de momento de inércia. A elasticidade dessa barra sob torção, ela vai ser medida por uma constante elástica. Só que é uma constante elástica aplicada à torção. Tá? Então, nesse caso aí, quando você torcer esse sistema e liberar esse sistema, ele vai oscilar, né, num certo ângulo. Tá? Ele vai oscilar para lá, né, e para cá. Vai e volta. Aqui a animação não deu certo. Vai oscilar para lá e para cá. Se você marcasse aqui com um ponto vermelho, aqui, pegasse uma caneta aí, um marca-texto, um marcador, e marcasse um ponto vermelho aqui e colocasse o sistema para oscilar, ele iria e voltaria, né, fazendo aí, cobrindo um ângulo θ de oscilação. Tá? Então, nesse sistema oscilante, vejo que eu tenho uma rotação dessa massa inercial, desse corpo aqui de momento de inércia aí, em torno desse eixo. Tá? E quem restaura a posição de equilíbrio, né, seria aí o torque implícito a essa torção. Tá? Então nós vamos aplicar a segunda lei de Newton torsional. Torque é o momento de inércia vezes a aceleração angular. Então essa é a segunda lei de Newton aplicada aí à rotação. E essa massa inercial ela está acoplada aqui a um elemento elástico, um elemento torsional elástico. Então, para representar a força de torção que nós temos aqui, veja que essa força de torção implica uma rotação. Então, força em rotações é um torque. Então, nós vamos aplicar aí o que se chama aí de a lei de Hooke torsional. Tá? Então, o que me diz a lei de Hooke linear? Quanto mais força você faz, maior a deformação da mola. Tá? Então, quanto mais força você faz, mais a mola deforma. F igual a Kx. Tá? Só que aqui, quanto mais torque você exerce, tá? Mais a barra torce. Maior é o ângulo de torção. Então, quanto maior o ângulo de torção, θ, maior o torque que você tem que aplicar para torcer. Então, imagine que você pega uma barra de ferro e você vai torcer essa barra. Então, para torcer essa barra, você precisa exercer uma força rotacional, um torque. Tá? Então, você vai exercer esse torque e quanto mais torque você exerce, mais ela vai torcer. Então, quanto mais torque você exerce, maior o torque, maior o ângulo de torção. Então, existe uma proporcionalidade. Essa proporcionalidade ela é dada pela constante torsional,
que aqui nós vamos representar pela letra kappa, tá? Para diferenciar da constante de uma mola de deformação linear, aqui nós vamos ter uma mola de deformação angular, tá? Constante elástica torsional kappa, essa é a letra kappa grega, né? E aqui esse sinal negativo me diz que isso vem da ação e reação, que a força que você aplica, o torque que você aplica sobre a barra de torção, né, é igual e contrário ao torque que a barra de torção aplica sobre a massa. Então, igualando essas duas equações, né, nós vamos ter que Iα é igual a menos kappa vezes θ. Né? Então, momento de inércia vezes a aceleração angular, isso é o torque, mas o torque pela lei de Hooke torsional é menos kappa vezes θ. Quanto maior o ângulo, maior o torque aplicado, tá? Maior o torque de torção. Então nós temos isso. A aceleração angular nós já vimos que é a derivada segunda do ângulo no tempo, tá? d2θ dt2. Esse termo nós podemos passar para o outro lado da equação, ele vai ficar positivo, mais κθ. Então, essa equação diferencial que define o que nós chamamos aí na física de pêndulo de torção. Tá? Então, nós vamos ter aí, né, dividindo essa equação pelo momento de inércia. Se eu dividir aqui por I, vai ficar 1. Se eu dividir aqui por I, vai ficar kappa sobre I. Então, derivada segunda do ângulo no tempo mais kappa sobre I vezes θ igual a zero. Então, essa é a equação diferencial que rege o comportamento desse sistema. Veja que essa equação diferencial ela é linear, tá? Ela já é linear. Então, e nós sabemos essa equação, ela tem uma solução senoidal, cossenoidal. Se você colocar um cosseno aqui, você vai verificar a equação. E a frequência associada a esse cosseno, tá, vai ser dada aí por esse fator aí, a raiz de k sobre i. Tá? Então, derivada segunda do ângulo no tempo mais k sobre i vezes o ângulo igual a zero. Tá? Então, essa é a equação diferencial dada pela segunda lei de Newton, pela lei de Hooke. Tá? E essa equação ela é linear. A solução dessa equação, né, vamos supor aí que é uma solução do tipo harmônica, é uma solução do tipo trigonométrica, seno, cosseno. Tá? Então, vamos supor que a solução seja essa. Então, daí nós vamos tirar aqui ômega ao quadrado, é esse fator que aparece aqui, k sobre i, kappa sobre i, né? Constante elástica, torsional, dividido pelo momento de inércia. Então, ômega é raiz de kappa sobre i, e a partir da frequência angular, nós podemos ter a solução. Então, eu já sei que a solução é igual a amplitude vezes o cosseno de ômega t. Tá? Então, ômega é dado por isso. Então, a solução vai ser... como o ângulo do pêndulo de torção vai variar no tempo. Vai variar de acordo com o cosseno. E para que esse cosseno seja a solução dessa equação, tá? Se você substituir cosseno de ômega t, você vai obter que o ômega tem que ser igual a isso. Tá? Então essa é a solução da equação. O pêndulo ele vai e volta em torno de uma posição de equilíbrio, né, com essa frequência angular ômega e com essa amplitude angular θ0. Então, a partir do ômega, você pode calcular o período. Período é 2π sobre ômega, então vai inverter aqui. Então, o período do pêndulo de torção, 2π raiz de i sobre k. Tá? Então, veja que para todos esses pêndulos, né, quando você tem aí um movimento harmônico simples, né, então, onde nós temos movimento harmônico simples? No sistema massa-mola, no pêndulo de torção e no pêndulo simples, quando você faz a aproximação. O pêndulo simples, no problema real, né, o problema exato, ele tem um termo seno de θ, não linear. Mas fazendo a aproximação, esse pêndulo simples, ele se torna aí ele vai exibir um movimento harmônico simples, um MHS, e a solução, né, do pêndulo simples seria 2π raiz de L sobre G. A solução do sistema massa-mola, nós também vimos 2π raiz de M sobre K. Né? E agora nós obtivemos aqui o período do pêndulo de torção, que é dado o momento de inércia da massa em suspensão e dada a constante elástica torsional da barra que suspende do elemento
elástico que suspende o elemento inercial, então nós vamos ter o tempo de oscilação, né? Então, aqui ficou fora de ordem, né? Então nós temos isso, né? Então finalizamos aí o que nós vimos aí sobre pêndulo de torção, né? Espero que vocês tenham entendido aí a ideia geral, né? E tenham associado aí os pêndulos, né? Movimento de pêndulo com movimento harmônico simples, etc. Tá? Então, período, né? A relação entre período e frequência angular é dada por isso. Aqui ficou fora de ordem. E o período é 2π sobre ômega, né? Ok? Então, terminamos, né? Então, na próxima aula nós continuamos, certo?